Bíblia Sagrada em Áudio Estudo Bíblico Levítico, páginas 16 a 20. Como ler a Bíblia inteira. Quanto a isso não há segredos. O truque é ler um pouquinho de cada vez. Você pode estabelecer uma meta pequena, uma quantidade definida de páginas que vai ler a cada dia. Faça o possível para atingir essa meta todos os dias. Suponha que você estabeleça uma meta de ler 5 páginas por dia. A última edição da Bíblia que eu li, a Bíblia do Peregrino, tem 3.065 páginas. Se você ler 5 páginas por dia, levará cerca de 20 meses ou 613 dias. Se quiser ler a Bíblia como sugerido acima, você entrará no grupo de 42% de brasileiros que já leram a Bíblia. Você pode e deve ao menos tentar ler todas as páginas da Bíblia ao menos uma vez na vida. Esta série de vídeos tem a intenção de te ajudar nessa tarefa. Veja todos os vídeos e aprenda com a sabedoria divina. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. A lepra humana. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando alguém tiver na pele do corpo algum tumor, erupção ou mancha branca brilhosa, com aparência de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a mancha na pele do corpo. Se os pelos da mancha se tornaram brancos e a parte afetada aparecer mais afundada que o resto da pele do corpo, é mancha de lepra. Após examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se tiver na pele do corpo uma mancha branca que não parece mais funda do que o resto da pele, e os pelos não ficaram brancos, o sacerdote isolará o paciente durante 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará e, se perceber que o mal estacionou e deixou de propagar-se sobre a pele, ele o isolará por mais 7 dias. No 7º dia o examinará novamente. Se perceber que a infecção diminuiu em vez de se espalhar sobre a pele, o sacerdote o declarará puro. É uma simples inflamação. O paciente lavará as vestes e será puro. Mas se, depois de haver sido examinado pelo sacerdote e declarado puro, a inflamação se propagar, o paciente se deixará examinar novamente pelo sacerdote. Se, após o exame, o sacerdote perceber que a inflamação se propagou pela pele, o declarará impuro, pois se trata de lepra. Se alguém tiver uma mancha de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e, se notar na pele um tumor branco, que torna embranquecida a cor dos pelos, e se o tumor estiver em carne viva, trata-se de uma lepra já bem arraigada na pele do corpo. O sacerdote o declarará impuro, mas sem isolamento prévio, pois é evidentemente impuro. Mas se o sacerdote desconfiar que a lepra se propagou sobre a pele a ponto de cobrir todo o corpo do enfermo, da cabeça aos pés, então o sacerdote o examinará melhor. Se a lepra cobrir todo o corpo do enfermo, ele o declarará puro, pois, uma vez que se tornou todo branco, está puro. Mas no dia em que aparecer a carne viva, será impuro. O sacerdote examinará a carne viva e o declarará impuro, pois a carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva se tornar outra vez branca, o enfermo se apresentará ao sacerdote. Este o examinará e, se a mancha ficou de fato branca, o sacerdote declarará puro o enfermo. Ele está puro. Se alguém tiver na pele do corpo uma úlcera já curada, e se no lugar da úlcera aparecer um tumor branco ou uma mancha rosada, deverá mostrar-se ao sacerdote. Se o sacerdote notar que a mancha parece afundada na pele e que os pelos se tornaram brancos, ele o declarará impuro. Trata-se de uma chaga leprosa, formada na úlcera. Se o sacerdote, porém, constatar que os pelos não são brancos se a mancha não se afundou na pele, mas ao contrário, diminuiu, deverá isolá-lo durante 7 dias. Se então se propagar na pele, o sacerdote o declarará impuro, é um caso de lepra. Se, ao contrário, a mancha permanecer estacionária, sem se alastrar, é a cicatriz da úlcera, o sacerdote o declarará puro. Se alguém tiver na pele do corpo uma queimadura, e na parte queimada aparecer uma mancha rosada ou branca, o sacerdote a examinará. Se o pelo embranqueceu na mancha, e esta aparecer afundada na pele, é lepra que se formou na queimadura, o sacerdote o declarará impuro, é um caso de lepra. Se, porém, o sacerdote constatar que os pelos da mancha não embranqueceram nem a mancha se afundou na pele, ao contrário diminuiu, isolará o paciente durante 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará. Se a mancha se propagou na pele, o sacerdote o declarará impuro, é um caso de lepra. Se, porém,
A mancha ficou estacionária, sem se propagar sobre a pele, ao contrário diminuiu, é uma inflamação de queimadura. O sacerdote o declarará puro, pois é cicatriz de queimadura. Se um homem ou mulher tiver uma chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga. Se parecer mais funda que o resto da pele, o sacerdote o declarará impuro. É um caso de sarna, lepra da cabeça ou da barba. Mas, se o sacerdote constatar que a infecção de sarna não aparece mais funda que a pele, e não houver nenhum cabelo preto, isolará o paciente afetado de sarna por 7 dias. No 7º dia o sacerdote examinará a parte afetada. Se a sarna não se tiver propagado, os cabelos não tiverem amarelado e a parte afetada de sarna não estiver mais funda que a pele, o paciente fará a barba, menos na parte afetada, e o sacerdote o isolará por mais 7 dias. Se, ao examinar a sarna no 7º dia, o sacerdote notar que ela não se propagou pela pele, nem parece mais funda que a pele, ele o declarará puro. O enfermo lavará as vestes e estará purificado. Mas se, depois de declarado puro, a sarna se estender sobre a pele, o sacerdote o examinará. Se efetivamente a sarna se propagou sobre a pele, já não precisa verificar se os pelos ficaram amarelos, ele é impuro. Se, porém, constatar que a sarna não se propagou e que nasceram cabelos pretos, a sarna está curada, o paciente é puro, e o sacerdote o declarará como tal. Se na pele do corpo de um homem ou de uma mulher aparecerem manchas brancas, o sacerdote as examinará. Se as manchas forem de uma cor branco pálida, é urticária que se produziu na pele. A pessoa é pura. Quando alguém perde os cabelos da cabeça e se torna careca, é puro. Da mesma forma, se perde os cabelos da fronte e fica com a testa calva, é puro. Mas se na calvície da cabeça ou da fronte aparecer uma mancha de cor rosada, é lepra que está surgindo na cabeça ou na testa calva. Se o sacerdote constatar que a inflamação na parte calva da cabeça ou da testa é de cor rosada, semelhante à da lepra na pele do corpo, o homem está leproso e impuro, e como tal o sacerdote o declarará: tem lepra na cabeça. O homem atingido de lepra andará com as vestes rasgadas, os cabelos soltos e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver contaminado de lepra, será impuro. Habitará a sós e terá sua morada fora do acampamento. A lepra das vestes. Se numa veste aparecer uma mancha de lepra, seja veste de lã ou de linho, em tecido ou pano de linho e de lã, numa pele ou em qualquer objeto feito de couro, se a mancha for de cor esverdeada ou avermelhada, é um caso de lepra a ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a mancha, isolará por 7 dias o objeto afetado. Se no 7º dia constatar que a mancha se estendeu sobre a veste, o tecido, o pano, a pele ou sobre qualquer artefato de couro, é mancha de lepra contagiosa, o objeto é impuro. Deve-se queimar a veste, o tecido ou o pano de lã ou de linho, ou qualquer objeto de couro em que estiver tal mancha. Uma vez que é lepra contagiosa, deve ser queimada no fogo. Mas se o sacerdote constatar que a mancha da veste, do tecido, do pano ou do objeto de couro não aumentou, mandará lavar o objeto em que apareceu a mancha e o isolará por mais 7 dias. Se, depois de lavado, o sacerdote constatar que a mancha não mudou de aspecto, embora não se tenha espalhado, o objeto é impuro. Deve ser queimado, pois foi carcomido do lado direito ou do avesso. Se, porém, o sacerdote constatar que, depois de lavada, a parte manchada desbotou, ele a arrancará da veste, do couro, do tecido ou do pano. Se depois disso a mancha reaparecer na veste, no tecido ou no pano, ou no objeto de couro, é sinal de que está ativa. Deverás queimar no fogo tudo o que tiver tal mancha. Se, porém, depois de lavada a mancha desaparecer da veste, do tecido, do pano ou de qualquer objeto de couro, serão lavados uma segunda vez e serão puros. Essa é a lei a respeito da veste de lã ou de linho, sobre o tecido, o pano ou qualquer objeto de couro, infectados de lepra, para determinar se são puros ou impuros. A purificação do leproso. O Senhor falou a Moisés: esta é a lei do leproso para o dia em que for declarado puro. Será conduzido ao sacerdote,
que sairá a seu encontro fora do acampamento para examiná-lo. Se o sacerdote constatar que a chaga do leproso foi inteiramente curada, mandará trazer para o purificando 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura carmesim e risopo. Mandará matar uma das aves em cima de uma vasilha de barro, cheia de água de fonte. Depois, tomará a ave viva, a madeira de cedro, a púrpura carmesim e o risopo e os molhará, do mesmo modo que a ave viva, no sangue da ave sacrificada sobre a água de fonte. Aspergirá 7 vezes o que deve ser purificado da lepra, declarando-o puro, e soltará no campo a ave viva. Então o purificando lavará as vestes, rapará todos os cabelos e se banhará em água, e será puro. Depois poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da tenda durante 7 dias. No 7º dia rapará todos os pelos, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, enfim, todos os pelos, lavará as vestes e o corpo em água, e será puro. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito e uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3 jarros de farinha fina amassada com azeite, para a oblação, e uma caneca de azeite. O sacerdote que fizer a purificação apresentará perante o Senhor o purificando junto com essas oferendas, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá como sacrifício de reparação, junto com a caneca de azeite, com um gesto diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde se mata a vítima expiatória e o holocausto, em lugar santo, porque a vítima do sacrifício expiatório, como a do sacrifício de reparação, pertence ao sacerdote e à coisa santíssima. O sacerdote pegará um pouco do sangue da vítima de reparação e untará o lóbulo da orelha direita do purificando, bem como o polegar da mão direita e o dedão do pé direito. Depois tomará um pouco do azeite que derramará na palma da mão esquerda e, molhando o dedo indicador da mão direita no azeite que tem na palma da mão esquerda, fará 7 aspersões diante do Senhor. Depois, com o azeite que ficou na palma da mão, untará o lóbulo da orelha direita do purificando, o polegar da mão direita e o dedão do pé direito, por cima do sangue da vítima de reparação. O resto do azeite que tiver na palma da mão o sacerdote o passará sobre a cabeça do purificando. Assim fará por ele a expiação diante do Senhor. Depois o sacerdote oferecerá o sacrifício pelo pecado, fazendo a expiação por aquele que se purifica da mancha. Em seguida o sacerdote sacrificará a vítima do holocausto e oferecerá o holocausto com a oblação no altar. Tendo assim o sacerdote feito por ele a expiação, será puro. Se for pessoa pobre, sem recursos suficientes, tomará somente um cordeiro como sacrifício de reparação a ser oferecido com um gesto, para fazer por ele a expiação. Levará apenas um jarro de farinha fina amassada com azeite, para a oblação, e uma caneca de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as posses, um como sacrifício expiatório e outro para o holocausto. No 8º dia os apresentará ao sacerdote para a purificação, à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro de reparação e a caneca de azeite e os oferecerá com um gesto diante do Senhor. Depois de imolar o cordeiro do sacrifício de reparação, pegando um pouco do sangue da vítima, o aplicará sobre o lóbulo da orelha direita, sobre o dedo polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito do purificando. Derramará um pouco de azeite na palma da mão esquerda, e com o dedo indicador da mão direita aspergirá 7 vezes este azeite diante do Senhor. Com o azeite que tem na mão untará o lóbulo da orelha direita, o polegar da mão direita e o dedão do pé direito do purificando, no mesmo lugar onde aplicou o sangue da vítima de reparação. O restante de azeite que lhe ficar na mão, o sacerdote o aplicará sobre a cabeça do que se purifica, para fazer por ele a expiação diante do Senhor. Depois, de acordo com os recursos, oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos em sacrifício expiatório e o outro em holocausto, além da oblação. Assim o sacerdote fará diante do Senhor a expiação por aquele que se purifica. É essa a lei para aquele que esteve atacado de lepra e cujos recursos são insuficientes para a purificação. Fim do livro Levítico, páginas 16 a 20. Obrigado por assistir. Obrigada por assistir este vídeo. Veja a playlist com outros vídeos desta série no card que aparece em sua tela. Se chegou até este momento do vídeo, comente aí embaixo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Até o próximo vídeo.